Olá, segundas séries, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Genoir de História e nessa semana vamos dar continuidade ao estudo do segundo reinado no Brasil, lá no século XIX. Certo, gente? Essa semana eu trouxe para vocês uma charge, né? Essa charge foi feita lá na época do segundo reinado, que durou de 1840 a 1889, e ela se chama Mani Panso Imperial. Essa charge foi feita no jornal Mequetrefe, que era um jornal da época, de muita sátira e muita crítica ao governo. Mani Panso Imperial é uma palavra, a palavra Mani Panso significa chefe de um clã, é uma palavra africana da língua Kikongo, é uma língua africana, e significa chefe, chefe de um clã, de uma família, de uma aldeia, certo? Reparem bem nessa charge, está mostrando o imperador Dom Pedro II, né, em cima de uma almofada, certo? Em cima de um tablado bem alto, assim, como se fosse uma divindade, certo? Uma divindade exótica, com vários braços dominando assim tudo e todos. E embaixo, um monte de políticos adorando esse manipanso, certo? Adorando esse manipanso. Esses políticos ali, na época, tinham dois partidos, que eram tudo farinha do mesmo saco. Eram os liberais e os conservadores. Tinha até uma frase que dizia: nada mais liberal que um conservador, nada mais conservador que um liberal. No pescoço dele, vocês podem reparar que tem vários crânios, né, como um colar. E o semblante dele é um semblante assim de tô nem aí, sabe, imparcial, bem sereno, né? Já os braços dele não, né? Olha só os braços bem fortes. O que significa será esses braços fortes? Então o governo Dom Pedro II, que ficou 49 anos governando o Brasil, era um governo muito centralizador, era um governo muito autoritário. Ele tinha o tal do poder moderador, né? Porque hoje no Brasil nós temos 3 poderes, na época tinha 4 poderes, existia o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que acabava dominando os outros 3. Era ele que nomeava assim todos os cargos, todos os representantes na política. E no Brasil existia um parlamentarismo. Parlamentarismo é quando os deputados, senadores têm um poder bem forte no país. No caso, o Brasil não é parlamentarista hoje, o Brasil é presidencialista. Tá? Na época era parlamentarismo, só que o parlamentarismo do Brasil era ao contrário, era chamado parlamentarismo às avessas, avessas, né, avesso, né, ao contrário. Por que era ao contrário? Porque ao contrário dos outros países, que na época existia parlamentarismo, o parlamentarismo funciona mais ou menos assim. As pessoas elegem deputados e senadores, e o grupo político que mais elege deputados e senadores nomeia um primeiro-ministro. Então assim funciona o parlamentarismo normal. No Brasil, o parlamentarismo era o contrário, era o Dom Pedro que nomeava o primeiro-ministro, e depois desse primeiro-ministro sendo muito forte, muito poderoso, com muita grana, ele acabava elegendo a maior parte dos deputados e senadores. Então, o nosso Brasil era um parlamentarismo às avessas, ao contrário. Então, pode ver ali o Manipanso Imperial do jornal Mequetrefe, tá? Com todo o poder, aquelas pastas nas mãos, né? O que seriam aquelas pastas ali? Seria todas os cargos políticos dados àqueles 2 partidos que eram farinha do mesmo saco que eu expliquei para vocês, certo? O todo-poderoso Dom Pedro II, que se equilibrava entre esses 2 partidos, entre a elite brasileira da época, que eu vou falar nos outros vídeos, até porque esse assunto, o segundo reinado, é bem grande, então a gente vai fazer em partes. Então, a tarefa dessa semana, a atividade dessa semana, é vocês produzirem uma charge, tá? Meio que
partindo dessa para pensar uma, como é então a questão política no Brasil atual, certo? Então vocês, a partir dessa charge do segundo reinado, daquele período lá de 150 anos atrás ou mais, né? Pensarem uma charge, um desenho em forma de charge, tá? Que tenta mostrar como que é a política, como que é o poder, como que estão as relações de poder aqui no Brasil atualmente. Certo, gente? Tendo por base essa análise que eu fiz para vocês dessa charge do século XIX. Beleza? Um abração a todos, se cuidem, a gente se vê por aí, tá certo? Beijos.